salve galera! Vamos hoje analisar alguns trechos aqui do mangá do One Piece. Peguei algumas cenas, vamos ver o que está sendo falado para ficar um pouco mais leve. Eu sei que vocês gostam do famoso pirata Lúcio, né? Como eu falei, peguei alguns trechos aqui do mangá pra gente analisar o que está sendo falado, né? Quem está assistindo pelo celular, como deve ficar pequenininho aí para vocês, algumas falas eu já deixei aqui embaixo, ou senão a gente vai analisar elas também em slides separados, né, para ficar mais fácil. Então vamos começar aqui. Primeiro, o Luffy está lá em cima, né, fazendo alguma coisa, e o pessoal está assistindo aqui ele, e esse cara fala o seguinte: Mata Luffy ga omoshirei koto yatteru yo. Mata Luffy ga omoshirei koto yatteru yo. E em seguida, ele enfia a faca no rosto dele, né? Esse é o barulhinho dele enfiando a faca. E daí a galera... Ah! Né? E o Luffy grita... Ite! É isso que tá aqui, ó. Ite! É o jeito que eles falam... Ai, né? Ai! Baka yaro! Nani yatten da? Ite! E ele fala de novo, né? Vamos lá ver o que é isso, então. Primeiro, Mata Luffy ga omoshirei koto yatteru yo. Mata significa mais uma vez, de novo. Luffy ga, aqui o ga vai indicar quem está fazendo alguma ação, que é o Luffy. Então o Luffy está fazendo o quê? Omoshirei koto yatteru. Esse omoshirei vem de omoshiroi, que é algo interessante, engraçado. Sendo falado de um jeito mais informal um pouco, omoshiroi pode virar omoshirei. É só uma variação informal, mas o significado é o mesmo. Omoshirei koto, algo engraçado, coisa engraçada. Yatteru. Yatteru é que está fazendo, vem de yaru, fazer. E eu até deixei separado aqui embaixo, né? Essa forma teiru, ela tem variações no informal. Ela pode aparecer desse jeito aqui, sem o i, né? Yatteru, ao invés de yatteira. O significado é o mesmo, só é uma variação mais informal. E outra versão ainda mais informal é que esse teru pode virar ten. Yatten. Então, yatteiru, yatteru, yatten. Beleza? Omoshirei koto yatteru. E o yo no final dando uma intensidade, né? Uma ênfase. O Luffy está fazendo algo engraçado. De novo. Mata Luffy ga omoshirei koto yatteru yo. O cara que viu, ele fala isso, né? O Luffy está fazendo uma coisa engraçada de novo. E daí quando ele enfia a faca, como eu falei pra vocês, ele grita, né? Ite, vem de Itai. Só que sendo falado de um jeito mais informal. Ite, ai, que dor. Como se fosse assim, né? Em português. Baka yaro! Baka yaro! Seu idiota! Nani yatten da? Que você tá fazendo? Então aqui a gente já viu a outra variação, ó. Teru virou ten. Nani yatten? Nani yatten da? Que você tá fazendo? Nani é de o quê? Nani yatten? Nani yatten da? Que você tá fazendo, meu? Nessa ideia. E aqui, outro exemplo com esse teiru que pode virar ten. Kanojo mada okiten no? Kanojo mada okiten no? Esse okiten vem de okiteiru. Poderia ser okiteru também, como eu mostrei para vocês. Que significa estar acordado, estar acordada. Okiteiru virou okiten. Mesma coisa, só que mais informal. Kanojo, ela. Mada, ainda. Okiten no? Tá acordada? Então, ela ainda está acordada? Kanojo mada okiten no? E daí alguém responde, neten janai? Neten também vem de neteiru. Neteiru, estar dormindo. Sendo falado de um jeito mais informal, neten virou, né? Neten janai. Esse janai aqui está sendo usado para confirmar a informação. Tá dormindo, não tá? Neten janai? Tá dormindo, não tá não? É nessa ideia. Então, só para vocês verem essa variação aqui, aparece bastante, né? Teiru, muitas vezes em contextos informais, vira ten ou teru sem o i.
Vimos aqui nesse trecho, então. Mata Luffy ga omoshirei koto yatteru yo. O Luffy tá fazendo coisa engraçada de novo. E daí ele enfia a faca e todo mundo fica... Ah, meu Deus! Baka yaro! Nani yattenda? O que está fazendo, seu idiota? Ok? Vamos lá. Mais uma parte, então. Aqui, o que está sendo falado? Itaku nakatta. Uso tsuke! Baka na koto sun ja ne! O Shanks fala, né? Provavelmente tinha bugado agora que vi as respostas aqui. Vamos analisar esse pedaço aqui, então. Primeiro, o Luffy fala, né? Depois do que ele tinha feito, ele fala aqui, Itaku nakatta. Aqui ponto interessante também, né? Porque itai é quando sente dor, né? Ai, que dor, que dor. Só que se eu passar isso para negativa, esse tai, eu posso falar takanai, itakanai. Então, não dói, né? Itakanai, não dói. Só que esse itakanai aqui foi colocado no passado. Itakanakatta. Então, não doeu. Itakanakatta. Não doeu. Itakanakatta. E o Shanks responde, Usotsuke. Usotsuke. Seu mentiroso. Mentiroso. Baka na koto. Baka, vocês devem lembrar que é idiota, né? Burro. Baka na koto. Então, coisa idiota, coisa estúpida. Sun ja ne. Esse sun vem de suru. Suru. Fazer, só que sendo falado de um jeito mais informal, pode virar sun. E jane também é um jeito um pouco mais informal de falar janai. Sun jane seria um suru janai, só que mais informal. Baka na koto sun jane. Não faça idiotices. Essa estrutura aqui, né? Deixa eu até pular para ela primeiro. Daí eu já falo sobre isso daí. Quando a gente tem esse anjanai, né? O verbo sendo falado desse jeito, anjanai, pode ser um jeito de você dar ordens, de você falar para a pessoa não fazer alguma coisa. Nesse caso aqui, né? Por exemplo, kaze hiku kara konna tokoro de neru n janai yo. Olha o janai, como a gente viu aqui, né? Jane, janai. Mesma coisa. Nesse caso aqui a gente tem neru, que é dormir. Sendo falado desse jeito, então, neru n janai yo. Não durma, né? Não vai dormir. Konna tokoro de. Konna tokoro, um lugar destes, literalmente, né? Num lugar deste. Daí tem a partícula de, porque está mostrando um local onde a pessoa vai fazer essa ação. O local onde a pessoa vai dormir. Konna tokoro de neru n janai yo. Neru n janei yo. Poderia falar desse jeito também. Não vai dormir num lugar desse, se fosse adaptar no português. Kaze hiku kara. Kaze hiku, pegar gripe, né? Pegar um resfriado. Kara, é uma justificativa, né? Não vai dormir num lugar desses porque você vai pegar gripe, vai pegar um resfriado. Então, essa estrutura foi usada aqui, né? Baka na koto sun jane. Não faça baka na koto. Não faça coisas idiotas. E sobre o itakanai, que virou itakanakatta, coloquei aqui variações para vocês entenderem um pouco melhor como que funciona também. Quando a gente tem um adjetivo i e coloca ele na forma negativa, é só tirar o i do final e mudar para kunai. Por exemplo, muzukashi significa difícil. Se eu quero passar para a negativa, eu mudo esse i do final para kunai. Muzukashikunai. Não é difícil. Amari muzukashikunai yo. Não é muito difícil. Quando a gente tem algo na negativa, com esse amari, passa essa ideia de não muito alguma coisa. E o yo no final ele dá uma ênfase. Amari muzukashikunai yo. Não é muito difícil. Muzukashikunai não é difícil. Amari muzukashikunai não é muito difícil. Isso com adjetivos i. Para quem não sabe, no japonês tem dois tipos de adjetivo, né? Adjetivos i e adjetivos na. Se for adjetivo na, como kantan, é mais fácil, né? O fácil é mais fácil. Kantan significa fácil. Se for colocar na negativa, é só eu colocar janai ou dewanai, dewa arimasen.
alguma coisa para negar ali, né? O mais simples é o janai mesmo. Kantan janai. Não é fácil. Kantan significa fácil e kantan janai. Não é fácil. Kantan janai desu yo. Não é fácil não, viu? Mas é fácil sim. Reflitam. Beleza, então vimos aqui essa transformação do itai, que virou itakanai, não dói. Só que ele no passado, itakanakata, não doeu. E vimos aqui esse anjane, anjanai, falando para a pessoa não fazer alguma coisa, né? Baka na koto sanjane, não faça coisas idiotas. Vimos outro exemplo aqui. Konna tokoro de neru janai yo, neru janei yo. Beleza? Nenjaneo. Se fosse encurtar ainda mais, poderia falar assim também. Não vai dormir num lugar desses. Kazehika, cara, porque você vai pegar gripe. Beleza, vimos esse trechinho aqui então, o Shanks nervoso aqui com a situação. Gostou desse corte? Não esquece de acessar o nosso canal aqui na aba ao vivo para você ver essa aula completa e não esquece também de se inscrever para receber aí todas as novidades.